Olá, meus caros amigos nacionalistas. É um prazer estar de volta aqui conversando com vocês. E, infelizmente, mais uma vez, vamos ter que tratar aqui de assuntos do varejo. Assuntos que passam desapercebidos pela mídia, pela grande mídia. A grande mídia ela costuma se pautar naquilo que é palatável e pode ser lido com rapidez e às vezes acaba fazendo bobagem e acaba não entregando a realidade para as pessoas. E isso é absolutamente desconfortável para pessoas que têm o mínimo de inteligência. Não estou me referindo aqui aos fanáticos de redes sociais, porque esses eles são fanáticos, eles não precisam de razão nenhuma para defender suas causas. E o brasileiro ele vem sendo treinado, né, nos últimos, desde o descobrimento, a respeito de se fiar nesse sistema de crenças, e isso faz com que surja uma série de coisas absolutamente absurdas, né? Porque as pessoas não precisam de razão, não precisam arrazoar nada, elas imaginam que as coisas acontecem conforme a própria Globo News tem dito, né? Uma bala de prata contra o presidente da República, não é? E isso é uma tremenda desonestidade, sou obrigado a dizer, porque, vamos dizer assim, não se costuma gastar tempo para explicar às pessoas o que está realmente acontecendo, e é de suma importância, não é? Então, porque se você tentar explicar tudo no final, fica muito difícil, bastante complicado para se juntar todos os detalhes, todos os fatos. E talvez a Globo News ela esteja fazendo isso, né? A CNN também, e outros canais também, esperando que venha daí o dossiê completo, venha aí o livro já escrito, para poderem contar apenas o resumo da ópera. Então, talvez não quiseram se aventurar aí no dia de ontem, né, com relação a algumas avaliações aí um pouco mais profundas, mas eu vou dizer para vocês hoje aqui, vou contar para você o que realmente está acontecendo. Nós deveríamos imaginar, por exemplo, se houvesse possibilidade, né? A grande mídia talvez até vá fazer isso, mas vai fazer mais adiante. Imaginar que tudo isso fosse um livro, né? Estou aqui com o livro Garimpeira, do Bernardo Guimarães, um livro bastante antigo, inclusive, né? Muito antigo. E vamos imaginar que tudo isso fosse um livro. E na capa desse livro nós tivéssemos o seguinte título: processo número tal a respeito da intervenção do presidente da República na Polícia Federal. Ponto. De acordo com a Constituição, a Polícia Federal ela não tem obrigação nenhuma de estar transmitindo informações para o presidente da República, não é atribuição da Polícia Federal fazer isso, e isso é protegido, é considerado inclusive na Constituição brasileira. Portanto, aquilo que o senhor presidente pretende não existe, não tem como ser levado adiante, é um absoluto absurdo, né? Por isso que o título do livro, que eu falei para vocês aqui, ele deve ser exatamente, né, a intervenção do presidente da República na Polícia Federal. Se você pegar, por exemplo, uma página, uma única página do meio do livro e ler essa única página, com certeza você não vai ter uma ideia objetiva, uma ideia completa do que se trata a obra. Se você ler
a penúltima página do livro, com certeza você também não vai ter ideia do que se trata na obra. Para você ter uma ideia completa daquilo que se trata, você vai ter que ler todo o livro, da capa até a contracapa, para daí você poder conversar com alguém a respeito do que a história que está aqui se passando, né? O vídeo de ontem que foi publicado, né, ou melhor, foi autorizado para que fosse publicado pelo ministro Celso de Mello, ele traz ali uma página desse livro, apenas uma página desse livro. Ele não se compõe na história completa, ele não trata de todo o enredo daquilo que está dentro do livro. É apenas uma parte que está sendo contada, apenas uma página do livro. E por uma página do livro tirar conclusões é bastante complicado. Isso inclusive acontece no sistema de crenças, né? Onde se pega um livro chamado Bíblia e as pessoas vivem retirando aí coisas de dentro desse livro, uma página, um versículo, um capítulo, e tiram totalmente fora do contexto, não sabem do que se trata e acabam se aprofundando aí no fanatismo, aquilo que a gente conhece como fanatismo, né? E a mesma coisa está acontecendo agora. Estão apenas pegando uma página do livro, uma página lá do meio do livro, uma página central do livro, e estão tentando colocá-la como se fosse a história completa. Só que tem muitas outras páginas, tanto antes como depois. E, portanto, aqueles que estão analisando este livro por uma única página realmente não sabem do que se trata, né? Estão falando besteira, estão falando abobrinha. Existem nesse vídeo, se nós formos analisar, muitas páginas. E páginas que se referem a outras histórias. Então, quando vem o senhor Celso de Mello, digníssimo ministro, e divulga esse vídeo, ele expõe uma série de outras páginas, de outras histórias e de outros livros, mas com relação a essa questão da intervenção do presidente da República na Polícia Federal, existe ali apenas uma página, que é exatamente aquilo que veio na transcrição dos diálogos nos dias anteriores. E agora, ontem, veio aí uma série de outras páginas, né, porque o próprio governo tentou dizer que não, vão tirar fora do contexto, etc. Bom, então todo o contexto está aí, ó. Pá, jogou. Agora fica faltando, né, dizer que apenas uma página desse livro acaba interessando. Os palavrões, as coisas que foram ditas pelo ministro do Meio Ambiente, o que foi dita pela ministra dos Direitos Humanos, o que foi dito pelo Paulo Guedes, o que foi dito por todos os outros ministros aí, etc., não são o centro da discussão. O centro da discussão está exatamente em: eu vou intervir nos ministérios, queiram ou não queiram. Minha segurança no Rio de Janeiro está abalada porque estão tentando plantar coisas contra meus filhos. Preciso fazer a segurança minha e dos meus amigos.
Depois, inclusive, até quando fala, né, a respeito, vou intervir em todos os ministérios, ainda dá uma olhada do lado e dá uma olhada pro Sérgio Moro. É essa a página que interessa. É essa a página que interessa. Porque se você não leu, por exemplo, o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, você não vai realmente entender nada, porque dentro do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro existem ali detalhes importantes e que essa página venha compor aquilo que está lá dito. Assim como existem outras páginas, assim como existem as próprias mensagens da deputada Carla Zambelli, oferecendo o cargo de ministro do STF para o Moro se ele continuasse no governo e aceitassem o delegado Ramagem como substituto do Valeixo. Foram várias mensagens. Numa delas, inclusive, ela diz que estava lá mandando aquela mensagem em nome do presidente. Ok? Porque no depoimento, quando o Moro foi dar o depoimento, logicamente ele foi perguntado: mas quais evidências o senhor tem a respeito disso? E ele apresentou uma série de evidências, e uma delas seria esse vídeo. E esse vídeo agora vindo a público, ele tem uma página relativa a esse processo e tem centenas de outras páginas relativas a outros processos e também por uma questão política. Por quê? A questão política é importante nisso tudo. Porque quando o ministro do Meio Ambiente, por exemplo, fala em aproveitar o momento da coronavírus para passar aí matérias contrárias ao meio ambiente, com certeza alguns estados aí que vivem do meio ambiente, que possuem uma determinada responsabilidade com o meio ambiente, seus governadores vão pressionar deputados desses estados. Não existe a menor dúvida a respeito disso. Portanto, esse é apenas um exemplo. Existem várias páginas políticas dentro desse vídeo. Quando vem o Sr. Abraham Weintraub e diz que quer prender todos os ministros do STF, quando vem o Sr. Paulo Guedes dizendo que quer privatizar o Banco do Brasil, se vocês prestarem bem atenção, cada declaração dessas vai mexendo com um grupo de pessoas, vai mexendo com interesses, vai mexendo com coisas de pessoas, vai se mexendo aí com uma sociedade, para que vá se formando uma ideia política. Porque um processo de impeachment é um processo político, não é um processo jurídico. Então, o que é preciso? É preciso você ter a mobilização política. E a mobilização política vem através dessas outras declarações que aí estão. E não somente em vou interferir nos ministérios, não é? E preciso da minha segurança no Rio de Janeiro, ou estão tentando plantar algumas coisas aí contra o meu filho, contra mim, aquela conversa fiada toda. Né? Colocando ali, né, em dúvida a lisura da Polícia Federal. Ah, mas ele não falou em Polícia Federal. Ah, não falou, pois é. Ele falou, ele comentou assim, ao passar, a Polícia Federal não me passa informações, ele comentou. Ele se referiu sim à Polícia Federal. Né? Só que daí começam a vir outras páginas desse livro. Não é? Outras páginas desse livro. Como, por exemplo, quando ele fala que vai intervir, dias depois manda o Valeixo embora, Sérgio Moro pede demissão, aí vem no dia seguinte Sérgio Moro e dá uma entrevista coletiva
expõe que o presidente estava tentando interferir na Polícia Federal especificamente, não é? E naquele mesmo, e diz, inclusive, daí o Sérgio Moro diz que não foi ele que assinou a exoneração do Valeixo. E daí no mesmo dia, o que faz o governo? Edita uma outra exoneração, daí com a assinatura do general Braga Neto. Ou seja, houve sim uma intervenção do governo, né? Na verdade, Braga Neto não teria poder nenhum para fazer isso, para exonerar um presidente, um diretor, melhor, da Polícia Federal, se não fosse por ordem do presidente, não é? E daí eles vão lá e correm e fazem uma retificação dessa história, porque isso é crime de falsidade ideológica que estava sendo cometido, né? Só que quando ele faz essa retificação e manda embora o Valeixo, o que acontece? Ele deixa claro que houve uma interferência ali no Ministério. Interferiram no Ministério, tiraram o diretor da Polícia Federal. E a Polícia Federal que não dá informações que foi citada naquela página que está dentro do vídeo, não é? Aí vem, logo na sequência, Sérgio Moro divulga mensagens do seu celular, onde está lá uma discussão dele, um diálogo, né, dele com o presidente da República, onde o presidente diz que mais um motivo para mandar embora. Isso antes, mandar o Valeixo embora porque estava havendo uma investigação contra deputados bolsonaristas. E o presidente ficou ali incomodado porque não foi avisado. Que ele precisa ficar sabendo, sabe? Para tocar o Brasil, ele precisa ficar sabendo aquilo que a Polícia Federal está sabendo. Senão ele não consegue tocar o Brasil, ele não consegue administrar. Aliás, ele não administrou nada até hoje. Nada. A não ser crises, ele que ficou plantando para todos os lados, dentro de um período absolutamente difícil, com milhares de famílias enlutadas pelo Brasil afora. O cidadão está apenas preocupado em se proteger de possíveis enroscos com a justiça e também se proteger politicamente. E fica aí criando uma série de factoides, uma série de situações absolutamente desconfortáveis para o país, né? Então vem aí mais algumas páginas que vem à mão de Sérgio Moro. Mas na próxima semana nós vamos ter outras páginas muito importantes a respeito disso daí, desse livro, que é o depoimento do empresário Paulo Marinho, que já nessa semana que se passou, fez uma série de denúncias aí gravíssimas. Inclusive ele cita até o dia, o horário em que aconteceu, os locais onde aconteceu, e locais que com certeza possuem câmeras de segurança, locais, ligações e tudo mais. Cita nomes, inclusive de um delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que ele mantém em sigilo, que não comentou o nome, qual é que é, esse é o informante, é o sistema de informação que o Bolsonaro citou nessa reunião, né, que ele possui um sistema de informação particular, exatamente alguns, né, policiais, ele citou ainda, né, tem alguns policiais aí que mesmo. Pois é, isso é desvio de conduta, isso é desvio de finalidade, isso é crime. Ele próprio denunciou um crime que ele cometeu, né? Isso é corrupção também. E daí fica o pior de tudo isso,
está nas mãos do PSL, do Bivar, no qual o partido político que elegeu o Bolsonaro. Que, segundo Paulo Marinho, inclusive existem notas fiscais a respeito disso, o deputado Flávio Bolsonaro pagou R$500 mil a um advogado, e esse advogado intermediou uma obstrução de justiça. Esse advogado, ele intermediou a paralisação das diligências, das investigações com relação ao caso Queiroz no final de 2018, antes das eleições do segundo turno. Vocês viram que interessante? Essas são outras páginas desse livro. E muitas outras ainda poderão surgir. Muitas outras páginas desse livro poderão surgir. E estejam certos os senhores, né? Senhores e senhoras, desculpe, que nós temos aqui uma obra inacabada assistindo apenas esse vídeo. Mas nesse vídeo existem muitas outras páginas de outros enredos e outras histórias que estão acontecendo dentro do governo brasileiro e que, hora ou outra, elas podem se cruzar com outras informações. Isso é uma investigação. É assim que acontece. E até curiosidade, né? Por curiosidade, outro dia eu estava pensando, né? Eu estava assistindo um desses programas que tem aí eu acho que na Discovery Science, né? Onde mostra-se assim aqueles casos, né, que a gente vê de assassinatos, né, que acontecem, isso aí normalmente nos Estados Unidos, né? E daí eles, para chegar até o criminoso, eles desempenham aí uma série de investigações, perícias e tudo mais, e aí vão até o ponto de concluírem que aquele cidadão foi realmente o assassino, foi ele que matou, né? Então existem vários pequenos fatos que eles vão coletando, eles vão colocando uma página no livro após a outra, né? E outro dia eu estava vendo aí uma história de um camarada que foi indiciado pelo crime contra 2 crianças, né? Ele matou 2 crianças, e ele foi incriminado exatamente por conta de um picão. Quem conhece um picão sabe o que é, né? Um carrapicho. Um carrapicho que estava na barra da calça dele no dia do assassinato. E esse carrapicho, ele só crescia no local onde foram encontrados os corpos dessas crianças. Onde morava o cidadão, não existia aquele tipo de carrapicho. E a polícia técnica foi lá, encontrou aquele carrapicho na barra da calça do cidadão, e isso daí serviu como prova de que o sujeito esteve no local no dia e cometeu os assassinatos. A mesma coisa está acontecendo aqui. A mesma coisa está acontecendo. Estão colocando as páginas do livro, uma página depois da outra, falta uma, pula 2, coloca mais 3, e assim vai por diante. E está se escrevendo uma história que talvez o mito não vá gostar muito, né? Inclusive uma história política, porque esse vídeo ele tem desdobramentos políticos, porque ele, de acordo com cada uma daquelas intervenções que aconteceram ali, vários grupos de interesses foram agredidos, e isso acaba formando opinião, e a opinião pode causar um grande desastre na carreira do mito do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então ainda é muito cedo, né? Por isso que eu digo, a imprensa, quando ela coloca alguma coisa como sendo uma bala de prata,
ela comete um erro, está errado. A imprensa deve pensar sempre nisso como sendo uma página do contexto. E essa página, mais adiante, em conjunto com outras páginas, com outros depoimentos, com outras provas, ela vai se enxergar, porque o caminho está muito bem desenhado. A estrada está muito bem construída. E eu não estou vendo muito bem aí, né? A não ser que, é claro, vai haver a compra desse centrão. De duas maneiras o governo vai acabar. Ou ele vai acabar nas mãos desses bandidos, ou ele vai acabar por conta própria e por conta de seus próprios crimes. Aguardem e verão. Grande abraço, meus caros amigos nacionalistas. Estaremos de volta oportunamente.